Kelly, me conta um pouquinho da tua história. Quem você é, o que que você faz? É muito difícil falar da nossa história, né? Mas eu sou formada em análise de sistemas, sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de arte também, de desenhar, de bicho, gosto muito de muita coisa. E aí, na jornada do autoconhecimento, é uma jornada muito complicada, porque a gente tem que olhar para dentro e se reconhecer. Então, hoje eu já posso dizer que eu sou uma pessoa que gosta da liberdade, que gosta de trabalhar me sentindo mais segura. E aí o que eu faço tem que fazer sentido para minha vida, porque senão eu não vou me sentir motivada a trabalhar. Sou uma pessoa. Antes eu não era tanto, mas agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais família. Eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, né, no meu cantinho, lendo meus livros, fazendo as minhas coisas, mas eu também sou uma pessoa que gosta muito de socializar e conversar e network e trocar conhecimento com outras pessoas. Nesse momento, eu me considero uma empreendedora, então sou uma empreendedora no início do caminho ainda, porque é um caminho complicado, é um caminho desafiador, mas eu estou no início. E eu sou uma pessoa que eu aprendi a curtir o processo da vida, que é muito difícil a gente curtir o processo da vida. Então, hoje eu entendo os altos e baixos que a vida tem, eu entendo que as dificuldades que vêm, elas são para nos fortalecer para algo melhor, e eu entendo que quando a gente está num momento bom, a gente tem que aproveitar. Então, essa sou, acho que é, esse é o resumo, assim, da minha trajetória. Kelly, qual era o seu problema ou os seus problemas antes de conhecer a mentoria? Antes de conhecer a mentoria, eu já fazia um acompanhamento psicológico, né, com a psicóloga. Eu já estava no processo de empreendedora, né? Já estava ali no caminho de ter o meu negócio, já estava iniciando ele, mas eu não tinha ainda muita clareza de como é que eu era, né? O meu manual de instruções, vou usar essa frase. Que isso é muito importante, a gente se conhecer. Então, antes eu não conseguia entender algumas características próprias, coisas assim que eu sentia que eu não sabia o que que era. Ou ficou muito mais claro para mim depois da mentoria qual é o momento que eu estou. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de socializar, mas também gosta de ficar sozinha. E eu não entendi essas nuances da minha personalidade. Eu não entendia por que que em algum momento eu estava esgotada de conversar com as pessoas e no outro momento eu queria também conversar com as pessoas. Eu necessitava desse contato. Então, eu não entendi o que que acontecia comigo. Depois, durante a mentoria, eu fui vendo quem eu era realmente e como que eu deveria me comportar, ou não vou assim me comportar, mas como que eu deveria agir de acordo com os meus sentimentos. Em resumo, eu aprendi a traduzir os meus sentimentos e a saber lidar com eles e usar eles da forma correta. No meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, e, e colocar eles ali numa forma que eu consiga ter uma vida mais tranquila, uma vida plena, realizada e por isso. E como você se sentia naquela época? Bem perdida, bem perdida. Bem assim, ó, eu acho que na nossa mentoria eu te comentei isso, né, Rê? Que eu me sentia um passarinho dentro da gaiola. Eu tava ali tentando saber dos meus porquês, por que que eu era assim, por que que eu era assado. E aí, quando a gente começou a mentoria, tu ensina a gente a olhar para dentro. Então, tu passa ali aquele manual pra gente. Até esses dias aqui em casa, eu estava falando com meu esposo que a gente fez um exercício que ele estava vendo num vídeo ali, que eu não sei agora que vídeo que era. E eu falei, eu fiz esse exercício e eu te digo que é muito bom, faço também, que era das prioridades. E esse exercício das prioridades mudou muito a minha forma de organizar meu dia a dia.
e dizer não, porque é muito difícil, a gente não, às vezes não consegue dizer não para algumas coisas. Então, o exercício me ajudou a dizer não, me ajudou a me libertar. A partir do momento que eu saí da minha gaiola e eu comecei, eu sou a Kellen é assim, tem defeitos, tem qualidades, eu tenho que saber lidar com todos eles, eu me libertei dessa prisão. Então, eu me sentia dentro de uma gaiola. E como é que você conheceu a minha mentoria? Indicação. E por que que você Então, decidiu? Oi? pode falar. Não, fala você. Eu nunca tinha, o Instagram nunca tinha me sugerido o teu perfil. Uhum. Então, eu não te conhecia mesmo. E por que você decidiu dar um voto de confiança e fazer a mentoria? Porque quem me indicou foi a Viviane. E a Viviane falou do que ela tinha as conquistas dela, né? Como é que ela tinha conquistado na mentoria que ela estava fazendo contigo. E aí me presenteou com uma primeira consultoria gratuita. E na primeira consultoria gratuita que a gente teve, eu já tive vários insights. Mas assim, ó, muito, que até eu falei, né? Essa primeira mentoria, essa primeira reunião já está paga, porque foi muito boa mesmo. Até hoje eu uso alguns exemplos da nossa mentoria no meu dia a dia. Eu lembro muito das nossas conversas, me vem muitas vezes os nossos exercícios na cabeça. Então, às vezes eu estou fazendo alguma coisa assim e eu lembro, né, do que tu me passou fazer isso. E eu imprimi também meu manual. Então, naquela primeira mentoria, naquela primeira conversa que a gente fez, tu já me mostrou que era daquilo ali que eu estava precisando para sair da onde eu estava. E Kelly, durante a mentoria, tu teve alguma dificuldade de aplicar o que tu aprendeu nela? Ah, sim, muitas coisas. Eu vou dizer assim, ó, teve coisas que eu não consegui aplicar de pronto imediato, porque são coisas complexas. São do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, tu me passou uma lista, né, que eu tenho que ler e eu tenho que deixar grudado no post-it no computador. Foi uma dificuldade fazer, foi muito difícil, porque é rotina, tu aprende novos hábitos, né? Tu coloca para nós novos hábitos que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Então é muita coisa que passa pra gente. A gente começa a olhar para dentro e olhar para dentro às vezes dói, então a gente não quer mexer em algumas coisas. E aí alguns exercícios que tu passa faz a gente olhar para dentro, faz a gente parar e assim, né? Vamos parar e vamos olhar isso aqui. Dói, mas você vai ter que olhar. Então, teve alguns sim que eu tive muita dificuldade e que agora, assim, que eu consigo fazer alguns e ele começa a ficar mais natural para mim. Tu sabe me dizer assim, até para eu melhorar ou facilitar a vida das próximas, vamos dizer assim, quais foram os exercícios que foram mais difíceis? Quando tu pediu para eu pedir para Nojinho ficar quieta, por exemplo. O ser humano tem um hábito dependendo da pessoa, né, de ficar se martirizando, se colocando no papel de vítima. Foi um exercício muito complicado de fazer, mas hoje em dia, para mim, já é mais fácil de fazer isso. Porque é hábito, né? Tu tem que lembrar e relembrar de novo. Enfim. Aquele exercício também das atividades, né, que tu pediu para eu colocar no post-it e ler, que é como se fosse um mantra. Esse, para mim, é de todos o mais complicado, porque é uma rotina nova que tu coloca no teu dia a dia, né? Então, esse é muito bom, mas para mim foi um dos mais difíceis de colocar no meu dia a dia. Então, eu lembro de ler ele porque ele está no meu celular, mas é difícil eu encaixar ele, porque e também tem uma coisa, o meu escritório aqui, ele é aberto para casa, então eu não gostaria de deixar as minhas coisas aqui expostas, né? Então, no celular, quando eu lembro, eu abro e eu leio. Mas o bom é que eu achei uma forma de ler ele de uma forma
mais privada para mim, para não ficar aberta, assim, fosse nas minhas coisas. Deixa eu ver qual era o outro. Não, eu acho que eram esses dois, assim, o que eu achei mais complicado. Bom, Né? sei que eu vou ter que avisar as próximas dessas duas situações, né? E sugerir, por exemplo, deixar no celular como eu deixo, né? As minhas crenças estão no meu celular e aquele grupo cada vez cresce mais. E, Kelly, que resultados reais, concretos, tu teve com a mentoria? Nossa, tive muitos resultados concretos. Por exemplo, agora, quando eu comecei a mentoria, eu tava com uma ideia de negócio, que tinha que ser online, que era um site. Então, estava muito claro para mim que ia ser assim. E aí, durante a nossa mentoria, eu vi que não, que eu precisava de um espaço e que eu precisava mudar um pouco a ideia do meu negócio para que ele pudesse crescer da forma como eu gostaria. E durante a nossa mentoria, eu fui descobrindo que eu tinha, na verdade, era medo. Então, medo de vender, e não era medo de vender que eu tinha, eram outros medos. Então, me ajudou a identificar esses medos e eu conhecendo eles e entendendo quem eles são, identificando os medos, não, eu tenho que passar esses medos, porque senão eu não vou crescer. Então, hoje, por exemplo, eu já aluguei a loja, já comprei o torrador, então eu vou aos pouquinhos abrindo a loja ali para o pessoal. Ela está tomando uma forma que eu não imaginava que ela iria tomar um dia. Então, eu tô tendo esses passos de enfrentar o medo. Eu tinha muito medo do embate com o cliente, ali, de conversar com o cliente. Então, durante a nossa mentoria, eu vi que eu estava numa situação que me gerou esse medo e que isso não é padrão, né? Aquela situação que eu vivia não é sempre, não é algo que acontece sempre. Era uma situação específica. Então, eu tive que quebrar muito esses medos que o meu trabalho, né, durante os anos me criaram. E aí, me libertando desses medos, eu fiquei muito mais relaxada de fazer as coisas, de enfrentar, de ver que não é realmente aquilo, sabe? Então, tá muito mais. Eu tô com mais coragem. Claro que o medo ele tá aqui, às vezes ele aparece, né? Mas aí eu lembro que ele é um medo, né, de traumas, eu vou usar essa palavra, de traumas, né, dos meus outros trabalhos. E que eu estou no comando agora, então eu posso fazer diferente. É o meu trabalho, é a minha empresa, é a minha jornada. Não vai ser igual a das outras pessoas, das outras empresas que eu trabalhei. Então, esse foi o resultado mais concreto. Teve algo que aconteceu na tua vida que você nunca imaginou que seria possível e que aconteceu só porque você fez a mentoria ou pelo que tu aprendeu na mentoria? Teve duas situações. Teve uma que foi pessoal, né, particular, e teve essa, né, que foi da loja, que foi uma mudança de mentalidade de negócio, na verdade, que aconteceu. Na pessoal, eu tinha umas questões familiares bem feias, assim. Umas questões familiares bem antigas, assim. E durante a mentoria, a gente teve ali a enchente no meio do caminho. E se eu não tivesse tido a mentoria, provavelmente, durante esse período de enchente, eu não teria as ferramentas para lidar com aquela situação. Por eu ter tido todas as ferramentas, por eu ter tido, né, o meu manual ali, todo o suporte e apoio, eu consegui enfrentar a situação de uma forma super saudável. Foi uma situação difícil, mas eu consegui enfrentar com muita saúde mental, vou usar essa palavra. Uma saúde mental muito. Eu estava me sentindo muito limpa, assim, a visão, a minha consciência muito clara. Então, eu consegui enfrentar e, como consequência, essas outras questões que eu tinha particulares com a minha família foram resolvidas. E hoje eu lido com essas questões de uma perspectiva de, como é que a gente pode falar, mas eu tô olhando aquela situação, eu não tô dentro daquela situação, sabe? Eu tô olhando ela e eu tô no controle das minhas emoções daquela situação. Então, se eu não tivesse
passado pelo processo da mentoria, mesmo fazendo um acompanhamento psicológico, eu não teria conseguido. Eu tenho absoluta certeza disso. Legal. E você considera importante a mentoria para as mulheres que ainda não conhecem ela? Se sim, por Acho quê? muito importante, extremamente importante. Eu falo muito da mentoria para minhas amigas, demais, mas sabe o que que eu percebo? Que as pessoas têm medo de olhar para si, têm muito medo. Eu acho que as negativas que eu recebi de oferecer a mentoria gratuita para as minhas amigas é porque elas estão num processo de dor muito grande e elas não confiam nelas. Então, é medo de olhar para dentro e achar que não são capazes. E eu sei que dói olhar para dentro, e eu sei que a gente tem uma crença muito grande de que a gente não é capaz por causa de todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Mas quando se tem a primeira, não é aula, né, mas a primeira conversa contigo, a gente vê que a gente está precisando muito. Então, aquela conversa ali de análise que tu faz, tu começa a falar coisas pra a gente vê, nossa, ai, Renata, é mágica. Porque tu pega bem na dor ali. A gente sabe que tá doendo alguma coisa, né? A gente tá aqui, alguma coisa está nos incomodando, alguma coisa não tá confortável. E durante a conversa contigo, tu vai lá e vai no ponto. E é naquele ponto ali que a pessoa, ah, doeu. É, tô precisando de ajuda. Então, eu acho que toda mulher deveria fazer. Toda mulher. É uma mentoria transformadora. O trabalho que tu faz é incrível. É fantástico. Eu, assim, ó, eu sou uma pessoa antes e depois da Renata. Eu sou muito grata, porque eu tive mudanças significativas que eu sabia que ia ser bom para mim. Eu tinha certeza. Depois da nossa primeira conversa ali, eu sabia que tu ia me ajudar, eu senti. Eu achei que tu ia me ajudar, mas tu me transformou. Então, foi uma superação de expectativa que eu tive com relação à mentoria. E eu, sempre que eu posso, eu te indico. Eu falo aqui em casa com minha esposa, eu falo com minha mãe, eu falo com minhas amigas. Eu tô sempre falando em ti, em vários momentos, para te ver como é importante. Eu uso na minha vida até agora. Coisas ali que a gente conversou, eu uso, eu releio, eu pego de novo, e eu lembro muito de ti me falando algumas coisas, porque tu mandava áudio às vezes, né? Então, eu lembro muito de ti falando algumas coisas, então volta e meia a Rê vem na minha cabeça, ensinamentos da Rê na minha cabeça. Então, isso é incrível, assim, eu não tenho, assim, palavras para descrever o teu trabalho. E você acha que a mentoria iria ajudar as mulheres a ter mais autoconfiança e superar essas dores internas que estão impedindo elas de serem mais produtivas e terem mais sucesso na vida? Ah, eu acho que sim. Primeiro, né? Primeiro que a gente tem que querer. Não vou mentir, é difícil fazer os exercícios, é difícil a gente abrir o coração e te responder as coisas certas, corretas, ser honestas na hora dos exercícios. É muito difícil. Então, acho que primeiro a pessoa ela precisa querer, né? Ela precisa ter essa coragem, daí sim, ela fazer a mentoria de uma forma que vá ajudar ela e ela ser honesta e aplicar isso depois. Não adianta ela fazer a mentoria, tu dá todas as ferramentas e ela não fazer os exercícios, não ler o manual, não fazer os checks, não tentar se desenvolver, que daí não vai mudar em nada. Então é um trabalho em dupla aqui. E tu ajuda também, né? Tu vai lá, tá, faz uma lista. Aí a gente vai lá, a gente se obriga a cumprir toda a lista. Então isso ajuda também a gente a cumprir os combinados contigo. E eu já vou te dizer que se tu não tem essa abordagem, né, de fazer ali a lista de atividades e colocar a gente no compromisso de fazer, provavelmente muitas coisas a gente não faria. Então, isso ajuda a gente ter um compromisso contigo de entrega. Isso é muito importante no processo da mentoria. E me ajudou bastante também. Tem algo mais que você queira falar sobre a mentoria? Ah, eu queria muito, sabe, que as pessoas fossem mais abertas para fazer esse trabalho.
Porque o que eu vejo é muito preconceito. Teve muito profissional que queimou, sabe, o mercado de PNL, de mentoria. Eu era uma pessoa que eu cheguei eu aceitei o convite, mas eu sabia que era legal, porque muitas pessoas falavam, né? Ah, é legal, mentoria de PNL e tal. É PNL, né, que faz com a gente. PNL é uma das coisas. É Uma das, PNL, é né? coaching, é análise corporal, os sabotadores, é um misto de muitas coisas. PNL é uma delas. É uma delas, né? Essa de análise corporal eu achei surreal. Eu achei assim, eu achei muito diferente. Enfim, como a gente escuta muito, né? Então, muitas pessoas têm muito preconceito, mas eu acho que a gente tem que olhar o profissional. E assim, eu te indico de olhos fechados. Uma profissional, assim, surreal, e que entrega e que faz um trabalho incrível e que realmente, né, usa certinho, e que tem o dom ali de fazer essa análise com a gente, nos ajudar. Incrível, assim. Muito obrigada, querida, por tudo isso.